E eu vou fazer uma apresentação sobre a parte fiscal no Brasil. Eu vou começar um pouco para que todos possam entender. É importante saber que o Brasil tem regras fiscais que se sobrepõem, né? E são regras fiscais já algumas muito antigas, outras mais recentes, e que elas se sobrepõem, portanto, acabam gerando um efeito muito ruim na economia brasileira, né? E que teve um pequeno período, no período da pandemia, que você teve de alguma forma, você utilizou cláusulas de escape, né? Maneiras de você poder passar, as regras não serem efetivas naquele período, que permitiu a expansão dos gastos, já comentada aqui, mas que posteriormente ela foi sendo retomada e de forma muito seletiva, né? Inclusive, como eu vou comentar, esse ano, que é um ano eleitoral no Brasil, o governo fez vários, que a gente chama em português puxadinhos, mas não sei qual seria o termo correto em castelhano para isso, mas são várias formas de flexibilizar a regra de forma muito seletiva para permitir algum tipo de medida muito eleitoreira, né? Então, esse ano, por exemplo, o governo simplesmente não pagou dívidas de processos judiciais para abrir espaço para aumentar, durante um único ano, as transferências de renda para a população. Nesse momento, com todos esses efeitos que a Júlia comentou sobre o preço de diesel, de petróleo, o governo também está propondo uma flexibilização na regra para permitir uma bolsa caminhoneiro, né, para os condutores de caminhões no Brasil, e um aumento na transferência de renda também com previsão de terminar em dezembro de 2022, ou seja, tem um único objetivo de fazer algum tipo de agrado no ano eleitoral, tentando reverter as pesquisas eleitorais, onde o governo está com tendência a não ser reeleito, né? Então, você percebe que o que acontece no Brasil, a gente tem 3 regras principais. Uma é antiga, da Constituição brasileira, é uma regra que vem já desde que ela, de certa forma, ela diz que a dívida pode se endividar até o nível dos gastos de investimento, né? Não poderia ter dívida para gastos correntes. E essa regra no Brasil, ela não ela foi, nos últimos anos, ela tem sido sempre deixada de lado, mas as outras duas são as regras mais importantes, que é uma meta de resultado primário, que existe no Brasil desde 2000, e ela é extremamente procíclica. E esse ano, né, por exemplo, a gente poderia ter, com base na regra de primário, um espaço fiscal maior, porque essa arrecadação, como eu vou mostrar, tem crescido por conta da própria inflação, principalmente, mas até pela retomada da atividade econômica no ano passado. Mas você não pode gastar, porque aí você tem uma terceira regra, que é o teto de gastos, que impõe um não crescimento real dos gastos públicos federais. Então, mesmo que você tenha arrecadação, né, mesmo que as suas receitas cresçam, você não pode gastar porque existe um teto de gastos. Então, hoje em dia, o Brasil tem um regime que é muito procíclico. Então, quando a economia cai, a arrecadação cai, você não pode gastar pelo primário, pela regra de primário, mas quando a economia recupera a arrecadação, seja pelo efeito inflacionário, como esse ano, seja por um crescimento econômico, que também houve no ano passado, você não consegue gastar porque tem um teto de gastos. E aí o governo vai fazendo essas pequenas flexibilizações seletivas com impactos muito eleitoreiros para agradar determinadas bases, inclusive para agradar o próprio Congresso, né, com algumas flexibilizações que permitem o que a gente chama no Brasil hoje, um chamado orçamento secreto, né, um pressuposto secreto, que é basicamente os recursos para o presidente do Congresso definir para quem ele vai dar recursos para gastar. Então, é um dinheiro que é utilizado muito para garantir maioria no Congresso Nacional para aprovação de medidas no Congresso, mas principalmente para evitar a queda do governo, né? A gente teve várias acusações de crime de responsabilidade no governo Bolsonaro, só que como ele conseguiu, por meio do pressuposto brasileiro, garantir uma maioria parlamentar, ele não teve nenhum impacto sobre o governo dele, ao contrário do que aconteceu em 2016 com a presidenta Dilma, que teve o impeachment por falta dessa maioria parlamentar. E todas essas regras geram uma criminalização da política, e já apontando um pouco para a discussão sobre o cenário, né, nas eleições brasileiras, a gente sabe que se para um governo de direita, como o governo Bolsonaro, as regras são flexibilizadas e ninguém reclama, não há nenhum tipo de punição para a flexibilização das regras
bastante seletivas e com caráter totalmente eleitoreiro. Para um governo de esquerda, a criminalização funciona. Isso aconteceu com a presidenta Dilma. Ela foi acusada de crimes fiscais, né, embora não sejam verdadeiros, e provavelmente o ano que vem, dependendo da correlação de forças, isso pode voltar muito forte. Então, no Brasil, as regras fiscais elas têm um papel muito importante, seja para controlar o crescimento dos gastos, seja para punir quem digamos, a maioria do Congresso acha que não está fazendo, não está servindo a seus interesses, digamos assim. Só um minuto. Tela errada, só um minuto. Sim. Então, só uma rápida explicação sobre o teto de gastos. Como eu não posso crescer em termos reais, os gastos públicos, em termos per capita, em relação à população, ela tende a decrescer, né, que vai gerar uns efeitos muito negativos no Brasil, dado que o gasto per capita no Brasil já é muito baixo comparado a países, por exemplo, da OCDE. Né? E isso tem efeitos muito graves. Eu vou dar um exemplo aqui, no caso do gasto de educação e ciência e tecnologia, né, que já vinha caindo com cortes em 2015, mas que tem tido um decréscimo permanente nos seus orçamentos. E o que o governo propõe, no fundo, a partir dessa medida, né, exceto por essas flexibilizações seletivas, é um ajuste fiscal permanente. Aqui é possível ver no período da pandemia, quando houve um crescimento dos gastos, né, muito forte, e uma queda da receita, mas, posteriormente, você já retomou, como foi dito aqui, as regras anteriores, com quedas muito fortes do gasto e uma perspectiva, comparada em percentuais do PIB, de queda permanente dos gastos em percentual do PIB. Né? Essa é a proposta que o governo tem feito, o governo atual, né, de forma recorrente. Isso foi apresentado agora em abril de 2022 para o orçamento de 2023, com essa perspectiva de continuação da queda das despesas públicas no Brasil, com consequências graves do ponto de vista econômico, como já foi dito aqui, numa economia que já não tem muitas perspectivas de crescimento, a perspectiva de corte permanente do gasto público reforça uma tendência recessiva. Né? Como os resultados efetivos que aconteceu na economia do Brasil foi, durante a pandemia, um forte aumento do déficit primário, né? Principalmente no nível federal, que é o governo federal quem tem capacidade de fazer gastos públicos independentes da arrecadação, e o efeito sobre estados e municípios foi o contrário, aqui é o nível regional, subnacional, porque o governo federal transferiu recursos para os governos subnacionais e a própria estímulo à economia brasileira gerou um aumento das receitas nos níveis subnacionais. Então, o que a gente observa hoje aqui, isso aqui é o último dado no Brasil, é que você tem um superávit primário, atualmente, puxado basicamente pelos níveis subnacional, mas o governo federal está aqui em torno de zero, ou seja, conseguiu zerar um déficit que vinha durante muitos anos, né, pré-pandemia, inclusive por conta da desaceleração econômica. E por que isso foi possível? Né? Basicamente por contração dos gastos e alguma recuperação da receita. Então, aqui é o período da pandemia, com crescimento dos gastos, inclusive ainda em 2021, e depois o forte decrescimento de gastos, com efeitos bastante recessivos sobre a economia brasileira. Não à toa, o ano de 2022 ainda há uma dúvida sobre o crescimento esse ano, com uma perspectiva de que seja muito, muito baixo, como o Carlos mencionou, e vai retomar talvez a trajetória anterior à pandemia, que já era um crescimento de menos de 1% ao ano, algo muito baixo para uma economia que vem de crises sucessivas. Né? Teve, sim, uma recuperação da receita, puxada basicamente pelo efeito inflacionário, algumas receitas atípicas do ano passado, mas que a tendência é que isso pare porque a economia está desacelerando novamente. Né? Então, na verdade, essa recuperação da receita que veio pelo próprio gasto, né? E aí, retomando a fala inicial, o efeito do gasto público sobre a economia acaba recuperando o resultado fiscal, mas com a desaceleração e com o fim do estímulo pelo gasto público, você percebe que o próprio crescimento da receita está parando. Né? Eu vou até pular aqui. Então, basicamente, a recuperação da receita foi nas receitas chamadas administradas pela Receita Federal e não na receita
associada à previdência, porque justamente o mercado de trabalho brasileiro está completamente estagnado com alto desemprego, né? Então, as receitas em termos que vêm do mercado de trabalho estão estagnadas já há muito tempo, e essa recuperação aqui foi basicamente fruto de inflação e alguma receita não recorrente, né, associada ao imposto de renda das pessoas jurídicas e também de contribuição sobre o lucro líquido, inclusive associada ao setor extrativo, por conta de boom de preços de commodities, como a Júlia comentou, né? Já a dívida pública, ela vinha crescendo já né, depois da crise de 2015, estabiliza e tem um crescimento forte durante a pandemia. Só que, como a Júlia comentou, o aumento da dívida pública gerou, né, durante 2020, essa ideia de que isso seria o grande problema no Brasil, o que ajudou o governo a manter um discurso de que era necessário voltar às medidas de ajuste fiscal e de austeridade, né? E só que a dívida ela se recupera, né? A dívida bruta, que ela começa a ser reduzida principalmente pelo efeito inflacionário, né? Quando a gente olha o que a gente chama fatores explicativos da variação da dívida, que eu só peguei os principais. Em 2020 tem uma forte emissão de dívida por conta dos gastos extraordinários associados à pandemia, então há um forte aumento da dívida em 2020, mas em 2021, aqui em roxo, é justamente o crescimento nominal do PIB, e com a forte inflação, o crescimento nominal do PIB puxa a economia para baixo, né? O pagamento de juros aumenta, mas a forte inflação faz com que você tenha uma relação dívida sobre PIB decrescente, fruto do forte crescimento da inflação. Para 2022, isso aqui são os dados até abril, né? Continua em queda o indicador de dívida PIB, né? Então, essa linha azul mostra que ele está aqui negativo, então continua caindo em 2022, fruto ainda desse efeito do PIB nominal, ou seja, denominador, né, na relação dívida sobre PIB, crescendo e, portanto, contraindo a relação dívida-PIB. Em relação ao custo da dívida, né, como é possível perceber que o pagamento de juros em 2021 foi superior ao de 2020, um período que a taxa de juros estava caindo, porque, como a Júlia comentou, houve um crescimento da taxa de juros no Brasil. Aqui é importante, aqui eu queria terminar essa análise mostrando um pouco essa relação no Brasil entre o próprio aumento da dívida, a maneira como a gente faz os gastos públicos e como isso funciona, e justamente mostrando que o Brasil tem espaço, sim, para uma expansão, tem capacidade de fazer expansão fiscal, independente da capacidade de arrecadação, o que seria extremamente necessário para uma recuperação econômica, ao contrário do que tem sido feito pelo governo atual de cortes permanentes de gastos. Então, aqui, a linha pontilhada, essa linha pontilhada cinza aqui, é a taxa Selic, que é a taxa básica de juros no Brasil. Né? Como foi dito aqui, ela tem uma queda muito forte durante a pandemia, né? Ela tem uma queda muito, muito acelerada em 2020, abaixo do que seria razoável, como a Júlia falou, a gente escreveu bastante sobre isso na época, avisando que você estava fazendo uma política que era ruim do ponto de vista de longo prazo, e depois a forte aumento. O que é interessante é que, apesar da queda da taxa Selic, o custo médio da dívida não cai tão fortemente, né? Ele até tem uma tendência de queda, mas ele não acompanha a Selic, porque justamente não era uma perspectiva de permanência dessa taxa mais baixa. Não à toa, você tem uma migração para títulos mais longos, inclusive, mas pagando taxa de juros maiores. Então, o custo da dívida, que normalmente acompanha a Selic, em períodos de baixa da Selic, como foi em 2012 e recentemente, ele se desloca porque você não acompanha, né, do ponto de vista dos títulos que são emitidos, a taxa básica de juros. E agora, de fato, volta a crescer o custo da dívida, mas ainda abaixo da inflação. Aqui, essa linha aqui, a mais baixa aqui, era o componente da inflação, como a Júlia mencionou, vinha muito baixo no período inicial da pandemia, depois começa a acelerar muito fortemente. E a gente ainda está, do ponto de vista, né, com taxa de juros próximas reais, ainda baixas, né, incomparáveis a outros períodos. E o que é interessante é que, se a gente olhar na pandemia, aquele aumento da dívida inicial, né, que houve durante a pandemia, que está aqui, ele inicialmente é feito não por emissão de dívida, e sim por que a gente chama operação compromissada do Banco Central, que é essa linha verde aqui embaixo.
né? Na verdade, o que acontece é que o governo, por exemplo, no início da pandemia, libera os bancos de reter, reduz as reservas obrigatórias dos bancos, e os bancos passam para a dívida com o próprio Banco Central. Tem um primeiro aumento da dívida, está associado puramente a esse efeito das posições dos bancos brasileiros. Posteriormente, o Tesouro começa a emitir dívida, tem uma redução da dívida compromissada e os bancos passam para a dívida do Tesouro Nacional, que se mantém aqui e depois volta a cair em percentual do PIB, assim como a dívida total. Né? E, justamente, o que aconteceu do ponto de vista da expansão dos gastos, aqui é só para terminar, no período inicial da pandemia, eu tenho aquele aumento da dívida associado às dívidas do Banco Central e o Tesouro, na verdade, gasta o que ele tinha na sua conta única, que é a linha cinza aqui. Né? No primeiro momento, então, você tem um aumento da dívida puxado pelas compromissadas, que está aqui em laranja. Posteriormente, o Tesouro coloca os seus títulos de dívida, recompõe a sua conta única e a dívida se mantém alta, não mais por operações compromissadas, e sim por dívida do Tesouro, e depois volta a cair, como eu já comentei. Né? Então, essa possibilidade de expansão dos gastos que foi observada durante a pandemia ainda existe no Brasil, ao contrário do discurso atual, que tem reforçado essas políticas de austeridade com um impacto muito forte sobre a economia brasileira. Né? E se não for revertida, as perspectivas para os próximos anos é de uma forte contração, e aí com impactos na economia brasileira e, sem dúvida nenhuma, nos principais parceiros comerciais muito fortemente.